Não é a questão de religião. Acredito que o grande inimigo do evangelho chama-se cristianismo. Cuidado, quando eu falo de cristianismo, eu falo a instituição, a religião chamada cristianismo, que é uma invenção humana. É duro dizer isso, mais duro ainda é ouvir. Por quê? Porque você fala assim: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu nasci no cristianismo, eu prego o cristianismo, minha fé é do cristianismo, o que eu faço? Você está lascado. Porque você está preso a uma coisa que te faz mal. Religião te faz mal. Bem, a religião, ela nasce a partir de uma coisa boa, né? A religião é o modo como o homem se organiza a partir da tradição, da sua cultura, dos costumes em relação a Deus. A maneira como o homem lê o sagrado e o divino, ele transforma essa abstração em ritos, em dogmas e em moral. Já falamos outra vez sobre isso, né? Esses 3 pontos. O tripé de toda religião são os ritos, os dogmas e o código moral. Toda religião tem rito, toda tem rito. Toda religião tem dogma, toda religião tem código de moral, de conduta. Bem, de todo modo, o cristianismo, ele encaixota Deus. Por que a religião não representa Deus? Simples, porque Deus, se ele pertence a esta religião, não pode pertencer a outra religião. Toda religião é excludente, ou não? Uma exclui a outra, necessariamente. Para resolver o problema, como é que a gente faz? Não, dane-se as milhões de religiões que há, a minha é a verdadeira. Resolvido o problema. Aí como é que eu faço? Eu não posso matar. Tem gente que mata, usa da sua religião e sai matando quem não é da sua religião. O cristianismo fez isso em épocas passadas, né? Quando ainda não havia os estados de direito, não havia as democracias ainda, não havia o constitucionalismo, não havia ainda desenvolvido, nem mesmo começado. Século X, século IX, século VI depois de Cristo, não tinha o constitucionalismo ainda. Enfim, a Igreja Católica ainda era aquele grande império, né? O Papa tinha poderes políticos temporais. Então é o seguinte: o camarada não pensou conforme a igreja, contradisse a igreja, é o que? Herege. O que a gente faz com herege? Mata. Aí. Mas como hoje nós não podemos matar o corpo, nós fazemos o quê? Matamos a alma, condenamos a alma ao inferno. É do cristianismo? Não. Inferno. Acabou. Está tudo resolvido. E eu não posso conceber absolutamente que Deus, esse ser infinito, seja restrito a qualquer que seja a religião. Nenhuma. A prova de tudo isso é que o único que podia montar uma religião não montou. Jesus Cristo. Ou montou? Não montou. Lê os evangelhos. Ele veio, pregou e disse para os apóstolos: vocês saiam e digam aos homens que eles se arrependam e tal, e vivam o evangelho. Ensine as pessoas o evangelho. Alexandre, então o DEVAP é o que se não é cristianismo? Eu não sei. Por isso que nós somos estranhos, por isso que não tem ninguém perseguindo a vida de ninguém, ninguém dominando a vida de ninguém. Nós estamos aqui nos reunindo nesse lugar, poderia ser qualquer outro lugar, e conversando acerca de Jesus. A única coisa que nós queremos, reivindicamos o DEVAP é um lugar em que nós nos encontramos, um lugar espiritual para falar sobre o evangelho. Como você vai viver sua vida aí é outra coisa. Mas você é chamado de bispo. Porque você não sabe o que é bispo. De bispo eu não tenho nada. Ou tem? Então, depende. Se você estiver pensando naqueles bispos, aquelas papadonas, chapéuzão, né? Ou então estiver pensando naqueles bispos de Mercedes, de helicóptero, de avião, também não tenho. Aqueles que todo mundo reverencia e tal, e falta morrer, também não tenho. Eu me misturo com o povo, e por isso que o povo fica nessa sacanagem toda comigo. Mas eu estou enganado ou estou mentindo? O povo faz o que quer comigo, mas também não dá nada também, que eu não quero nada de ninguém.
Agora, de bispo eu tenho muito, porque a palavra bispo quer dizer apenas aquele que olha e tem um horizonte tão aberto que ele consegue identificar o erro da doutrina. Bispo quer dizer literalmente aquele que tem um olhar grande sobre a assembleia, aquele que enxerga, aquele que vê. É um supervisor. Só. Nesse sentido, sim, né?